Bem, vamos lá, pessoal. O fato de Deus ser chamado de Elohim indica que ele é mais de uma pessoa, como muitos dizem? Primeiro ponto, evidências de que Elohim tem forma plural. Sim, Elohim tem forma plural. A terminação in é a terminação masculina plural normal do hebraico. Exemplos, Melech, que é rei, Belachim, reis, Elohá, Deus, e Elohim, deuses, plural. Quando a Bíblia fala de vários deuses, usa exatamente a mesma palavra, Elohim. Êxodo 20, verso 3, não terás outros Elohim diante de mim. Aqui ninguém discute que o sentido é plural, né? Não terás outros deuses, né? Salmos 82, verso 1, Elohim está na congregação de Deus e julga no meio dos Elohim. O primeiro Elohim refere-se ao Deus de Israel, o segundo a outros seres chamados Elohim. E no contexto, acho que se eu não me engano do Salmo 82, no contexto é a anjos. E em Gênesis 35, verso 2 diz assim, lançai fora os deuses Elohim estranhos, Elohei Hanekar, que há entre vós. Novamente é plural. Portanto, linguisticamente, a palavra possui forma plural. Agora também, pessoal, vou trazer evidências de que Elohim pode funcionar como singular. Então, o fato de Elohim pode ser plural não quer dizer que ele não possa ser singular, tá? Como o pessoal que defende a teoria da Trindade ensina. Quando se refere ao Deus de Israel, frequentemente aparece com verbos singulares. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Elohim. Né? O verbo bara, criou, está no singular. Se o autor quisesse dizer os deuses criaram, esperaríamos um verbo plural. A construção é Elohim, forma plural, e bara, verbo singular. Isso acontece centenas de vezes no Antigo Testamento. Deuteronômio 4:35. Yud-Heh Vav-Heh Hu-Ha Elohim. O Senhor é Deus. O verbo e os pronomes associados são singulares. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. O contexto inteiro trata de Elohim como um único agente. Não, mas Silvestre, a palavra Elohim é plural. Verdade, porém depende do seu contexto. Vamos ver? Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Em Juízes 8, capítulo 33, diz assim, e sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns e puseram a Baal-Berit por Deus. Esse Baal-Berit, pessoal, é um único ser, tá? E aqui ele é chamado de Elohim. Aí eu pergunto para vocês, o Baal-Berit, ele tinha questão também do triângulo? Baal pai, Baal filho, Baal espírito? Não. E por que ele é chamado de Elohim? Porque esse Elohim ele serve tanto para plural quanto singular. Juízes 11:24. Não possuirás tu aquilo que Quemós, teu Deus. E aqui está Elohim. Desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Aqui o Quemós, ele é chamado de Elohim. Aí eu pergunto novamente, existe uma tríplice divindade em Quemós? Existem 3 pessoas ali em Quemós? Não. Juízes 16:23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Aqui ele é chamado de Elohim. E para se alegrarem e diziam, nosso Elohim nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. O Dagom, pessoal, se vocês pesquisarem, ele é um único ser. Porém, ele é chamado de Elohim. E aí? Existe um triângulo também em Dagom? Esses textos acima falam de Elohim,
né, os estrangeiros, e todos formam apenas um único. O Dagon, ele é um só, o Quemos, o Baal, Berit, nenhum deles é constituído por mais seres, e nem plural majestático. São apenas um e está Elohim. Então Elohim, pessoal, ele serve para plural e singular. Eu vou saber quando é plural e singular? Tudo vai depender do contexto. Êxodo 7, verso 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus, Elohim, sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Aí eu pergunto, Moisés, ele é constituído por mais pessoas? Porque ele é chamado de Elohim. Satanás é chamado de Elohim. Eu pergunto, Satanás ele é também constituído por mais entes dentro de Satanás? Não. Então, logo, pessoal, usar o termo Elohim para falar que existe uma pluralidade na divindade, assim, é um argumento muito fraco. Ele não se sustenta. Porque a gente vê vários textos onde uma única pessoa, um único ser é chamado de Elohim. Então você pegar Elohim e falar que é Elohim plural porque existem mais pessoas dentro da divindade, é um argumento facilmente refutado, tá, pessoal? Então esse argumento ele não serve. Então Elohim não significa pluralidade dentro da divindade. Até porque a gente vai mostrar aqui no próximo vídeo, existe um mandamento. É um mandamento, né? Que Deus, ele é apenas um único ser. A gente vai tratar disso aqui no próximo vídeo.